Esse trem está deixando seus passageiros doentes. Na década de 1970, um trem realmente deixou sua marca na história do setor ferroviário, principalmente porque deixava todos os passageiros doentes. Era o trem avançado de passageiros, mais conhecido como APT. Como isso é possível? Isso é o que descobriremos neste vídeo. A história do APT está longe de ser convencional. Ela mostra tecnologia inovadora pendular. Como resultado, foi construído um protótipo muito interessante do APT. Infelizmente, o projeto chegou ao fim rápido demais, e o enjoo foi a sentença da morte para o APT. A primeira viagem do trem de avançado de passageiros foi um fracasso. Além disso, a chegada do TGV no início da década de 1980 lançou uma sombra sobre o APT. Ele atingiu recordes de velocidade antes inimagináveis. Com o passar do tempo, mais instalações ferroviárias foram construídas. Qual foi o motivo do fracasso do trem avançado de passageiros, hein? É importante entender que o desenvolvimento do trem avançado de passageiros nunca passou do estágio de projeto experimental, mas a verdade é que a história do APT causou um grande alvoroço na época e ainda causa até hoje. O APT é um trem basculante construído nas décadas de 1970 e 1980. Esse projeto foi um fracasso terrível, tanto técnica quanto comercialmente. Como surgiu o trem de passageiros avançados? Na Grã-Bretanha, poucas linhas são adequadas para trens de alta velocidade. Somente a East Coast Main Line, que liga Londres a Edimburgo, é reta o suficiente para suportar altas velocidades. O da costa oeste, que liga Londres a Glasgow, é muito sinuosa. Por isso, os engenheiros desenvolveram uma técnica avançada de inclinação ativa. Foram construídos 3 protótipos de trens. A propulsão por turbina a gás foi abandonada devido à crise do petróleo da década de 1970. A tração elétrica foi então amplamente favorecida, mas isso limita a circulação de APTs apenas nas linhas eletrificadas. E além disso, os pantógrafos não conseguiam captar a corrente nas duas extremidades do trem em velocidades tão altas. Como resultado, eles consistiam em 2 composições acopladas com 2 carros de força duplos no meio. Eles compartilham um único pantógrafo. Embora haja comunicação entre as duas locomotivas, ele é impraticável para os passageiros. Em 1981, o projeto foi lançado prematuramente. Ele não estava tecnicamente pronto, e isso levou a vários problemas, bem como a confiabilidade insuficiente. A tecnologia de inclinação usa cilindros hidráulicos controlados por computadores. Esses cilindros inclinam as carrocerias dos carros à medida que eles passam pelas curvas. Na realidade, os cilindros são acionados de acordo com o percurso de linha por um computador. Os cilindros são ativados por um computador de acordo com a layout da linha. O ângulo é limitado pela seção transversal dos carros e pela bitola da via. Como resultado, as forças laterais não são sentidas e o trem se inclina como um pêndulo. Dessa forma, ele compensa a forma centrífuga e mantém o conforto dos passageiros independentemente da velocidade em que o trem esteja viajando. Graças à inclinação, os trens podem viajar em velocidades muito mais altas, mesmo se a rota for sinuosa. O trem de passageiros avançado não é exatamente uma história de sucesso. No entanto, este protótipo atraiu muita atenção. Já em 1981, várias falhas foram relatadas. Houve problemas, inclusive, com o sistema de freio da turbina hidráulica. É isso que deu ao APT uma má reputação. Ele foi rapidamente retirado de serviço, mas em 1982, os trens voltaram a funcionar. O objetivo era criar uma versão do APT com carros elétricos em cada extremidade. No entanto, a situação econômica do Reino Unido era muito complicada na época. Nenhum investidor queria colocar seu dinheiro em um projeto com uma reputação tão negativa. Entre 1984 e 1986, os testes de trem se multiplicaram, mas não foram suficientes para restaurar a imagem do APT. Para muitos, o trem de passageiros avançado chegou ao fim abrupto. As muitas falhas observadas foram responsáveis por esse fracasso. Mas, acima de tudo, a culpa foi do enjoo. Durante a primeira viagem de demonstração, os jornalistas presentes sentiram enjoo no trem de passageiros avançado. Assim que voltaram para a plataforma, foram rápidos em dar uma nota ruim para a imprensa. Parece que a compensação da força centrífuga pode causar uma forma de enjoo. No APT, os passageiros podiam ver a curva sem sentir o efeito. Para evitar esse desconforto, os engenheiros da Bristol limitam a inclinação em alguns graus. Mas de onde vem essa doença do trem que tem custado tanto ao trem avançado de passageiros? Nos últimos 10 anos, os neurologistas da Universidade de Zurique têm investigado a causa. Ao se inclinarem nas curvas, trens como o APT podem ir muito mais rápido do que qualquer outro tipo. Se o movimento de inclinação deixa muitos passageiros doentes,
mas não é a quantidade de inclinação que desempenha um papel em tudo isso. É o ligeiro intervalo de tempo entre a entrada numa curva e a inclinação. Desde a primeira viagem do trem avançado de passageiros, as coisas ficaram claras. As falhas do projeto eram grandes demais para que ele fosse viável. A determinação da Brickell em manter o projeto vivo evaporou rapidamente diante das dificuldades que ele representava. Assim, 2 dos trens foram demolidos. Quanto ao terceiro, ele foi armazenado em um desvio atrás das oficinas. Atualmente, ele está em exibição no Museu Ferroviário de Crewe, no Reino Unido. É certo que o trem avançado de passageiros era um projeto ambicioso demais para a sua época. No entanto, foi o lançamento do TGV que também causou seu fim. Para o APT, a concorrência era muito forte. No final da década de 1960, o futuro estava nas estradas e na aviação. O sistema ferroviário estava com sérios problemas. Ele foi rapidamente condenado. Foi considerado ultrapassado pelos poderes políticos. Era preciso se reinventar e apresentar uma resposta sólida para enfrentar seus muitos concorrentes. A França decidiu mergulhar de cabeça. Até então, a velocidade dos trens não havia ultrapassado 200 km por hora em 1955, na região de Landes, na França. Foram estabelecidos recordes de velocidade de até 331 km por hora. Os trens podiam ir muito rápido do que se imagina. Agora era hora de industrializar esse projeto de trem de alta velocidade. Em 1966, nasceu o projeto C03 para o futuro trem da alta velocidade. Em 1967, foi desenvolvido um protótipo de trem equipado com uma turbina. O protótipo do trem foi apresentado pela primeira vez em 23 de março de 1972. Com ele foram obtidos recordes de velocidade durante os testes, bem como um sistema de sinalização a bordo. Em 1978, 2 projetos para uma linha de alta velocidade foram estudados. O primeiro ligava Paris a Lyon, enquanto o segundo ligava Paris ao norte da França. Em 22 de setembro de 1981, o presidente francês François Mitterrand inaugurou a primeira linha de alta velocidade. No final da década de 1980, o TGV transportava uma média de 50 mil passageiros por dia, chegando a 90 mil nos horários de pico. Em 10 anos, o tráfego anual na linha aumentou de 10 para 17 milhões de passageiros. Isso representa um incrível aumento de 70%. O TGV está bem à frente do trem de passageiros avançado. Apenas 8 anos após a entrada em operação na primeira linha de alta velocidade, foi a vez do Atlântico, em setembro de 1989. A França estendeu o TGV para as várias capitais europeias. Antes da década de 1990, o TGV só ultrapassava as fronteiras da França e ia até a Suíça. Agora, ele está viajando por toda a Europa e o número de linhas está só aumentando. O TGV redesenhou as fronteiras, exigindo uma série de mudanças. Para um projeto experimental, o trem avançado de passageiros causou um grande alvoroço. A história do APT ainda é muito noticiada atualmente, principalmente graças à sua tecnologia de inclinação. No entanto, o enjoo foi o responsável pelo fim do APT. Esse é outro motivo pelo qual sua primeira viagem foi um fracasso. Além disso, o TGV foi um grande concorrente. Ele rapidamente atingiu velocidades recordes e levou às melhorias cada vez maiores. E o trem avançado de passageiros só foi eliminado da corrida. Mas a tecnologia de inclinação ainda tem um futuro no setor ferroviário?